sobre avivamento, sobre aviva-nos. Na verdade, a gente vem o mês todo, né, falando sobre isso, é o tema da campanha. E eu comecei a partir de terça, né? Então, eu ministrei terça, ministrei domingo e estou fechando hoje. Então, um resuminho bem breve. Avivamento é uma invasão do céu na terra, né? Deus entra e transforma tudo. Vem quando o sobrenatural vence o natural, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Né? A gente cantou isso, né? A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o seu poder, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama do teu Espírito. É esse derramar do Espírito Santo sobre a terra, que é um avivamento. E esse avivamento, ele traz uma transformação de dentro para fora. Como eu disse, nas histórias de avivamentos, a gente pode ver nesses fatos históricos que aonde tinha um avivamento, os bares eram fechados, não tinham pessoas nos hospitais, porque o mover de Deus era tão grande que as pessoas eram libertas, então os bares precisavam fechar porque não tinha mais quem fosse beber. Né? O dono do bar se convertia. Então, imagina, os hospitais vazios, porque não existiam doentes, tamanho mover de Deus naquele lugar, as pessoas eram curadas. Né? E os grandes avivamentos, eles não vieram de grandes pregadores, né? Eles vieram de mover, de grupos louvando, adorando, orando, buscando ao Senhor, deste congregar. Por isso a importância do congregar, de estar na igreja. É esse movimento, esse ajuntamento que traz o avivamento. Aí eu falei também que o avivamento vem daquele clamor, né, de Deus, eu preciso de Ti. Deus me visita, intervenha na minha vida, eu não consigo sentir. Vem de você entender essa necessidade que você tem, que nós temos de Deus na nossa vida. Gente, é em tudo. Não é só na hora que o negócio aperta, mas é em todos os momentos. É em todos os momentos. No momento de festa e no momento de luto, nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida. O avivamento, ele começa com o nosso encontro com Deus. Ele alcança a nossa família, alcança a comunidade. Semana passada eu falei que é diferente você crer no Deus e você receber o Espírito Santo. E o crer, eu posso crer, né? Que foi quando o apóstolo Paulo, ele pergunta para os discípulos lá de Éfeso, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E os discípulos respondem, mas nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Então, este avivamento, ele vem quando você compreende quem é o Espírito Santo e você recebe o Espírito Santo. E eu quero que você entenda que você receber o Espírito Santo é muito diferente de você falar em línguas. O falar em línguas é um dom. O fato de repente, você não falar em línguas não quer dizer que você não tem o Espírito Santo dentro de você. Nós recebemos. O nosso templo, o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Então, você precisa falar, Senhor, Espírito Santo, eu quero ser sua morada, eu quero ser o seu templo. Vem morar em mim. E quando eu faço esse convite para o Espírito Santo vir morar em mim, eu estou dando o controle da minha vida para Ele. Aí o que eu disse, né, nas outras duas palavras, é que Ele se torna o nosso GPS. Mas nós precisamos ouvir a voz dEle. Porque às vezes Ele está lá recalculando a rota e você está sendo desobediente, indo por outro caminho, porque você acha que ali vai ser mais divertido. Você acha que ali o tempo vai ser mais curto do processo. Né? Nós gostamos muitas vezes de pular etapas. Eu acho que por aqui eu vou ter menos dor. Eu acho que por aqui eu vou ser mais aceito. E nem sempre o caminho que o Espírito Santo vai mostrar é aquilo que nós queremos.
mas é aquilo que nós precisamos. Isso é você entender e deixar o controle na vida dele. É você entender que o Espírito Santo, ele sabe o que você precisa. E porque ele sabe, nem sempre ele dá aquilo que você quer. Porque querer é diferente de precisar. A mulherada vai me entender. A gente tem, sei lá, né? Uns 30 sapatos, gente, no armário. Quem? Uma. A gente usa uns 5, né? Mas os 30 estão lá. Vai que. E a gente sempre quer mais um. Nós precisamos? Não, mas a gente acha que precisa. Né? Mas não precisa. Tem lá. Né? Você abre o armário do marido, está lá, 3 sapatos. Isso quando o marido gosta, o meu gosta. Não sei de vocês, mas o meu compra 3 da mesma cor. Um dia ele comprou 3, né, iguaizinhos. Aí eu falei, Flávia, é tudo igual. Ele, não, a cor é diferente. E eu olhava, gente, eu não conseguia enxergar, porque era tipo assim, preto, marrom escuro e um marrom quase escuro. E um azul marinho? Azul marinho. Enfim, eu sei que daí teve um dia que veio meu pai, meu cunhado, tudo para casa, e ele deu os sapatos. Meu cunhado saiu feliz, meu pai saiu feliz. Mas é isso. Viu uma promoção, né? E quis, e nós fazemos isso também. Dê exemplo dele, porque às vezes pensa que é só mulher, não é mulher. Homem também. Meu marido é muito mais vaidoso que eu, gente, acredite nisso. Né? Então, preciso de 3 sapatos? Não preciso. Ah, mas esses 3 está mais barato. E de repente compensava juntar o dinheiro dos 3 e comprar um topzera, sabe? Sim. E às vezes é isso. Às vezes, topzera, eu estou achando que eu estou no sábado, né, na arena. Melhor. Então, e é bem isso. O Espírito Santo tem ali o melhor para te dar, mas você está assim, mas deste lado aqui eu vou ter 3. 3 que não vale um melhor. E muitas vezes a gente faz essa barganha com o Espírito Santo. E nessa barganha a gente não tem a bênção. Não tem a proteção. Por quê? Porque nós saímos do caminho dele. Veio aqui na minha mente uma história infantil. Eu não sou fã das histórias infantis, porque eu acho que por detrás tem sempre um caso de pedofilia, um caso de abandono. Mas veio aqui na minha mente o Chapeuzinho Vermelho, né? Quando a mãe fala, não vai por este caminho, não vai pela floresta, porque tem o quê? Um lobo. E o que ela faz? Vou pela floresta porque é mais rápido eu chegar na casa da vovozinha. Hã? Desobediência, sim, e é isso que a gente faz, né? Não, olha, mas minha mãe não está nem comigo, então eu vou. E é bem isso, quando a gente escolhe um outro caminho, é como a gente se fizer assim, Espírito Santo, vem não. Quem já ouviu aquela frase assim, eu pedi 5 minutos de licença para o Espírito Santo e fiz do meu jeito. É da minha época só isso, gente. Na minha época de adolescente a gente falava muito isso. Vou pedir 5 minutos de licença para o Espírito Santo. Ai, que horror. E nós fazemos isso, né? Então, tudo isso para mostrar para você que crer é diferente de você receber. Receber é quando você recebe e deixa o Espírito Santo governar a sua vida, te dar a direção. E através do Espírito Santo nós somos fortalecidos, né, para vencer o pecado. Nós recebemos poder para testemunhar. Nós recebemos poder para viver a liberdade de filho e recebemos poder para orar nos tempos difíceis. E eu fui até aí com você, né, para que você entendesse essa diferença. E eu espero que todos aqui que estavam domingo, né, tenham saído daqui
mesmo sendo um templo do Espírito Santo, e que já tenham tido experiência, né, ontem e hoje, por conta dessa decisão, de ouvir a voz do Espírito Santo. O avivamento, ele é a manifestação de Jesus. E Jesus, ele é quem nos traz a revelação de como é o céu. Né? Eu falei sobre aquele versículo que Jesus expulsou o príncipe desse mundo. E que quando Jesus vem, Satanás vai. Aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Né? E você está com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus. Então, quando você está com a presença do Espírito Santo em você, aonde você chega, as trevas precisam ir embora. A sua luz precisa incomodar as trevas. Se eu pedir para apagar todas essas luzes e acender apenas a lanterna do meu celular, vai fazer diferença ou não vai? Muita diferença. Agora, se eu pedir para apagar só uma luz, essa luz aqui vai ficar em trevas, ela vai ficar escura, vai fazer diferença? Então, você precisa fazer a diferença onde você está, porque você é luz. Você precisa influenciar aqueles que são trevas. E acender, você é a chama que vai acender aquele que está em trevas. Você é a luz que vai trazer luz para aquele ambiente que está em trevas. Para isso nós somos chamados, né? A palavra de Deus fala que nós somos sal e luz. Sal é aquele que conserva o sabor, que conserva a presença. E luz, aquele que dissipa as trevas. Quais são as pessoas que são atraídas por Jesus? São as pessoas perdidas. Né? A palavra de Deus fala muito sobre os judeus e os gregos, que eles eram atraídos e orientados à presença de Jesus. As pessoas oprimidas, as pessoas... O que é uma opressão? É uma pessoa que está presa por Satanás. Opressão é diferente de possessão. Possessão, a pessoa realmente, ela está sob o domínio de um espírito maligno. Né? E você vai orar, realmente existe uma manifestação. Opressão é aquele peso. Sabe aquele peso que muitas vezes não deixa você sair de casa para vir na igreja? Não é cansaço, é opressão. É Satanás te segurando para que você não venha e não receba um novo de Deus sobre a sua vida. Aquela vozinha que você fica ouvindo para você voltar a fazer aquelas práticas que você fazia antes de conhecer o Senhor. Isso é uma opressão. Só que Jesus, o Espírito Santo, ele veio para quebrar toda a opressão. Para no lugar da opressão, trazer a presença dEle, a alegria que vem dEle. Então, quando existe um avivamento nas nossas vidas, essas pessoas oprimidas, elas são atraídas através da presença de Deus em nós. Aí é quando um amigo chega para você e fala, existe algo diferente na sua vida. Ou quando algum amigo chega e fala assim, você faz uma oração por mim. Eu tenho uma moça, uma mulher que eu compro o pão de queijo dela, ela leva lá em casa. E ela sabe que eu sou pastora e é muito engraçado. Porque antes ela me chamava de Grazi. E agora ela me chama de pastora. Eu acho o máximo. E um tempo atrás o irmão dela sofreu um acidente. E na hora ela veio até mim. Pastora, por favor, ora pelo meu irmão. Ora pelo meu irmão. Quando ele sair do hospital, eu vou fazer uma visita na sua igreja. Não veio. Toda vez ela fala para mim, eu vou. Eu falei, amém, estou te esperando. Mas entende, a pessoa é traída, ela entende. Gente, na hora do aperto, aquela pessoa que está nas trevas, ela vai procurar quem está na luz, para pedir oração, para pedir um conselho. Para você ficar só do ladinho ali, muitas vezes quietinho. Por quê? Porque a presença de Deus na sua vida vai trazer refrigério, vai trazer paz. Então, para isso, nós precisamos o quê? Ser boca de Deus nessa terra.
Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a nossa boca fale daquilo que o Espírito Santo falaria. Outra coisa lá da minha época também de adolescente, a gente usava muito o que Jesus faria. Sempre você pensar, no meu lugar, o que Jesus faria. Tinha até a pulseirinha, né, que era OQJF. Então, eram as siglas, né, OQJF. Então, você olhava e você tinha que lembrar. Você lembra disso, Mari? Lembra, Giza? Tem, né, ainda o livro que Jesus faria. Então, em teus passos, o que faria Jesus? Mas aí encurtou, né, o que Jesus faria. Pelo menos a gente usava o que Jesus faria. O que Jesus faria naquele momento que você está na fila, está todo mundo reclamando? Jesus reclamaria ou ele usaria daquele momento como uma oportunidade para falar do amor? O que Jesus faria quando alguém viesse falar mal dele? O que ele faria, gente? E para tudo tem exemplo na Bíblia. Jesus rebatia com quem ficava falando mal dele? Jesus perdia tempo com isso não, gente. Ele ficava mendigando o amor das pessoas? Não. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei isso. Eu falei assim, olha, se alguém vem falar mal de mim, eu não me preocupo com essa pessoa. Eu falei, eu vou estar com quem gosta de mim, eu não vou estar com quem não gosta de mim. E essa pessoa virou e falou assim, mas isso não é ser cristão. Eu falei, então vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, ele chegava numa casa e ele levava a paz. A pessoa não queria paz, o que ele fazia, gente? Tirava a poeira do pé e ia para outra casa. Ele não ficava lá, pelo amor de Deus, me ama, pelo amor de Deus, me aceita. Fazia isso? Você via Jesus perdendo tempo com isso? Não. Ele falava assim, quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era a missão dele, e o foco de Jesus era a missão, não era agradar as pessoas. Só que muitas vezes o nosso pedir licença para o Espírito Santo, esses 5 minutinhos que eu te falei, é para agradar alguém. É a pessoa falar para você que, sei lá, que saiu numa noite e ficou com 3 caras. E você fala, nossa, que legal. Uma pessoa virar para você e falar assim, que está amaziada, e você falar, nossa, que bom. Estou feliz por você. Alguém vir contar fofoca para você e você querer ouvir. Jesus faria isso? O que Jesus faria? Então, se eu estou cheia do Espírito Santo, se eu estou cheia da presença de Deus, se eu estou avivada, eu preciso agir como Jesus agiria. E para agir como Jesus agiria, eu preciso ter relacionamento com Ele. E como que eu tenho relacionamento com Jesus? Com o Espírito Santo, com Deus, lendo a Bíblia, orando, participando dos cultos, das células. E o que eu quero falar hoje com vocês, já foi 10 minutos só de introdução, é sobre quais são os obstáculos que impedem que o avivamento venha. Então, existem alguns obstáculos, existem alguns impedimentos, existem algumas coisas que fazem travar o avivamento de chegar até nós. E esses obstáculos, eles acontecem porque o inimigo, ele não quer que o céu venha sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque ele sabe que o dia que o céu vier, que o dia que houver essa invasão do céu na sua terra, né? Quando fala terra, não pensa só o planeta Terra, mas a Bíblia muitas vezes fala terra, a nossa vida. Então, quando você recebe essa invasão do Espírito Santo sobre a sua vida, você é transformado, você é liberto, você faz renúncias. E Satanás não quer isso.
Porque é tão difícil a gente renunciar a algumas coisas que parecem que não faz tanta diferença. Ah, mas eu já renunciei tanta coisa. É só isso aqui, faz nem diferença. Se não fizesse diferença, você não ficaria segurando. É essa coisinha que para você, de repente, é tão pequenininha, que não faz diferença. É nessa brechinha que Satanás está agindo na sua vida, para que o avivamento não venha sobre a sua casa. E eu volto a falar, aonde o avivamento chega, tudo é transformado. Aonde o avivamento chegava, quando você vai, depois procura, se você quiser procurar na internet, avivamento da Rua Azusa, avivamento de Gales, na Colômbia passou, né, por avivamento, tantos lugares passaram por um avivamento, porque eles achavam que eles sabiam tudo. Porque eles falavam assim, é um dos nossos. A gente viu ele crescer aqui. É Jesus, o filho do carpinteiro ali, ó. Da Maria. Irmão do Tiago, do José, do Judas, do Simão. É alguém de casa. Quantas vezes nós não nos familiarizamos, não nos acostumamos com o nosso ambiente da igreja, da célula, e não valorizamos. Por quê? Já fui semana passada. Celebração de novo? Já participei de tanta celebração. Tudo bem se eu faltar de mais uma. É só uma comunhão. É só mais um evangelismo. Quando essas pessoas entregaram este coração, vamos ver o que aconteceu naquele lugar. Olha só, gente. Versículo 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E às vezes você está falando de Jesus na sua casa e não está entendendo, né? Por que as coisas não estão acontecendo. Até nisso Jesus é exemplo para nós. E não, gente, isso dói, não sei em você, em mim dói. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Porque aquelas pessoas tinham acostumado com a presença de Jesus, elas não puderam receber daquilo que ele tinha para ministrar. Familiaridade é você se acostumar, achar que você não precisa, que já conhece. A familiaridade, ela te leva à rotina, a fazer porque tem que fazer. É você vir no culto porque você tem que vir no culto, sem expectativa, sem gerar algo dentro de você. E o segundo obstáculo é a incredulidade. É quando você não acredita que aquilo é para você. Quem já passou por alguma situação, que você foi conversar com alguém, ela estava passando pela mesma situação que você, e você acreditava que Deus podia fazer na vida dela, mas não acreditava que Deus podia fazer na sua. Quem já? Eu já passei por isso. Por que Deus pode fazer na vida do irmão e não pode fazer na sua? Vocês já perceberam que o novo convertido, parece que chega o novo convertido, Deus olha para ele e fala assim, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quem já percebeu? E começa o quê? Tudo acontece. Ele ora, Senhor, faz o ônibus atrasar, o ônibus atrasa. Senhor, me dá uma vaga no shopping, dá vaga no shopping. Senhor, me dá um aumento de salário, Deus aumenta de salário. Senhor, eu quero trazer meu pai semana que vem, o pai está aqui semana que vem. Não é assim? O que difere o novo convertido de quem está mais tempo da igreja? Fé, que mais? Paixão, que mais?
ora mais, está mais na presença. Espera aí, Gi. Conforto, que é diferente de conformismo. Ele tem um conforto na presença de Deus. Entendi. Quem é que falou? Motivação. O novo convertido, ele está tão grato por aquilo que ele experimentou, que ele tem uma expectativa para cada encontro com Deus. E Deus, ele age de acordo com a nossa expectativa. Prova isso, acabei de provar. Aquele povo de Nazaré não tinha expectativa quanto ao que Jesus podia fazer, e ele não pôde fazer ali muitos milagres. Será que muitas vezes nós não estamos orando pelos nossos familiares só para mostrar que a gente não desistiu? Ou nós estamos crendo realmente? Quando você chama alguém para vir no culto, você está chamando para mais um culto ou você está acreditando que ao entrar por aquela porta ou por essa aqui, aquela pessoa vai ser transformada? Qual a sua expectativa? Antes de vir para cá hoje, qual era a sua expectativa? Minha expectativa era ficar na cama, pastora, porque eu estava muito cansada. E se nós trocássemos essa vontade de ficar na cama por eu sei que a hora que eu chegar lá, Deus vai me dar um renovo. Eu vou ser renovada a tal ponto que todo o cansaço vai embora. Qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa ao sair daqui para a célula de quinta-feira? Ai, mais uma célula. Se esse for o coração, Deus não vai fazer na sua vida. Se para você é só mais um culto, se para você é só mais uma célula, mais um treinamento, ai, não acredito que a pastora marcou reunião de novo. Nossa, lá vem o bispo marcando mais um treinamento. Você não vai receber. E eu quero que você entenda, a gente não está falando de um ambiente. Deus, ele não move com o ambiente. Deus move com a expectativa do seu coração. Sabe aquele dia que talvez, eu espero que aqui ninguém, mas a gente ouve, né, de outras pessoas lá fora, assim, fala assim, o culto hoje não falou nada comigo, não senti nada. Não foi o culto, não foi a equipe de louvor, não foi o pastor que ministrou, foi o seu coração que estava fechado para o agir de Deus. Como está o seu coração? Qual a sua expectativa por mais de Deus? O problema é que nós vamos nos acostumando. E quanto mais acostumados estamos, mais no comodismo a gente entra e mais Satanás acha uma brecha em nós para nos segurar, para nos impedir, para gerar em nós um coração crítico. Porque eu pregaria melhor do que o meu líder. Você está fazendo? E mesmo se estiver fazendo, que coração é esse? Um avivamento não vem de um coração crítico, de um coração murmurador, de um coração sem expectativa. Mas um avivamento vem quando ele encontra um coração cheio de expectativa, cheio de paixão, querendo mais de Deus. Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Todos os dias eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Eu quero entender aquilo que Deus está falando comigo em cada situação. Eu estou com uma amiga, uma pastora, que ela está passando por um câncer.
Na verdade, ela está com nódulo nos dois seios. E ela internou hoje. E eu estava falando com ela, Gra, eu tenho muito medo. Estou falando aqui porque coisas que ela está falando nas redes sociais, inclusive. Estou com muito medo, eu não gosto de hospital, tenho medo de hospital e tal, e tal. Eu falando com ela, de repente eu vejo ela postar o seguinte, ela lá internada, ela, olha, gente, depois do culto eu vou entrar com uma live aqui do hospital, ministrando uma palavra. Amanhã, 7 horas da manhã, ela está fazendo uma cirurgia. Esse é um coração. Vou dar o exemplo aqui do Avelino, quando estava internado e participou de uma revisão de vidas todinha através de um celular. Vai dormir? Não dou conta, eu queria estar aí no revisão de vidas. Estava na casa dele internado, dando palpite aqui na câmera, no som. Falei, Avelino, vai dormir. Deixa que a gente está cuidando da igreja. Não. Das mulheres de oração, 700 dias, mais de 700 dias já, né? Ininterruptos, orando, buscando. De você, que talvez eu não conheça alguma história da sua vida, mas que persistiu e que está aqui até hoje buscando por mais de Deus. Todos nós temos histórias. Se a gente for sentar, a gente chora junto e a gente ri junto. Não é assim? Mas o que te fez permanecer até hoje foi uma expectativa. E essa expectativa, ela precisa estar no seu coração todos os dias. Porque Deus, ele também age de acordo com a nossa fé. Tiago 1, 6 e 7. Quando nós deixamos de crer em Jesus, em crer no poder do Senhor, nós deixamos de receber. E Tiago 1, 6 e 7 fala, peça, porém, com fé, não duvidando. O se, o será, não pode estar na nossa boca. E vou falar agora de mim. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Né? As pessoas acham que eu sou mais cheia de fé e tal, e que o pastor é mais pé no chão. É completamente diferente. O pastor, ele tem uma fé assim, e eu fico puxando. Calma, Flávio, não é assim. Né? É assim. Vamos pensar, vamos fazer cálculo. Né? Nisso eu sou muito razão. Eu lembro quando a gente estava indo comprar a nossa casa. Né? Eu já tinha o dinheiro ali da entrada e tudo. Era no condomínio que eu queria, do jeito que eu queria. Eu ficava, será que vai dar certo? Eu sempre luto muito com essa dúvida, né? Vem da minha história de vida, de tudo que eu passei na minha infância, enfim. Então, eu sempre boto um será. E eu lembro que a Axa fica assim, mãe, já deu certo. Mãe, já deu certo. Né? A Axa, ela tem uma fé assim, admirável. Lá em casa, quando eu vou falar algum será, ela, mãe. Então, esse será não pode. Nós precisamos orar e colocar diante de Deus. E deixar que Ele faça de acordo com a vontade dEle. Então, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada uma para fora, e lançada de uma para outra parte. Né? Ou seja, a pessoa sem fé é uma pessoa totalmente desestabilizada. A fé é aquilo que vai te trazer uma raiz, aquilo que vai te trazer um alicerce. A fé, ela não deixa você ser abalado. Sabe aquele que é 1.000 à minha direita, 10.000... Como que é? 1.000 cairão lá, 10.000 à minha direita. Cai 1.000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita e você não é abalado por conta da sua fé. Vai, 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Gente, isso é muito forte. A fé é a certeza daquilo que você não vê. A dúvida faz você não alcançar aquilo que Deus tem para você. Quando eu tenho dúvida se eu vou entregar o meu dízimo ou não, e não entrego, eu deixei de ser abençoado por Deus. Aí aquele milagre que Deus tinha para você, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor.
Muito sério. Quando você está indo para um lugar, para fechar um negócio, você ali não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode abrir, né? Que aquela pessoa vai aceitar a sua proposta. Se você não crer, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O seu coração precisa ter essa expectativa de que o nosso Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Não é conforme o nosso poder, mas é conforme o poder dEle. A dúvida vem quando nós olhamos para nós, para a nossa pequenez, para a nossa humanidade. E nós deixamos de olhar para Deus. E o avivamento vem através dessa fé. O avivamento vem através de eu olhar para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para mim. E tem uma frase que fala assim: pregue a fé até ter fé. E depois de ter fé, continue pregando a fé. Ou seja, pregue a fé. Da sua boca precisa sair palavras de transformação. Aquilo que você fala é aquilo que você vai atrair. O poder da bênção e da maldição, da vida e da morte estão naquilo que você fala. Então tenha expectativa de que Deus pode fazer e que Ele vai fazer. E o terceiro, e eu vou encerrar, o terceiro obstáculo é intimidação. E eu não vou ler, mas depois você lê na sua casa, por conta do tempo que já esgotou. 1 Reis 19, 1:4, vai falar sobre Elias, quando Jezabel, ela intimida Elias, né? E Israel tinha passado por um grande avivamento, onde Elias tinha vencido os profetas de Baal, né? A terra estava seca e caiu chuva, mas quando Elias, esse profeta, ele ouve a intimidação de Jezabel, ele se esconde. Ele para de olhar para tudo aquilo que Deus tinha feito e ele passa a olhar para aquela voz de intimidação. E talvez você, no seu percurso, aí, no seu processo de vida cristã, você tenha sido intimidado através de algo que você fez de errado, ou através de alguém que falou algo para você, que falou que aquilo não era para você, que Deus tinha outra coisa, que você não era capaz. E você está preso nessas intimidações até hoje, sem acreditar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, Ele não usa pessoas capacitadas, né? Tem aquela frasezinha, bem clichêzinha. Deus, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E outra coisa, também é bem conhecida, a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado. Viver o propósito de Deus nada mais é do que você viver o chamado de Deus na sua vida. Só que para você ser escolhido, você precisa se alistar. Entender? Jesus, Deus já te chamou. Mas para você ser escolhido, você precisa levantar do seu lugar de acomodação, né? Deixar para trás toda intimidação, todo complexo de inferioridade, todo orgulho, todo preconceito e se alistar. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Porque outra coisa também é muito isso, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Deus não te chama para fazer aquilo que você gosta de fazer, mas aquilo que precisa ser feito. Eu lembro que um dos primeiros ministérios que eu entrei foi o ministério infantil. Eu já estava no louvor. Louvor eu sempre gostei de pequenininha. Ministério infantil não é minha praia. Não é. Eu amo que as crianças venham me abraçar. Um dos momentos mais felizes para mim do culto de verdade é quando as crianças vêm me abraçar. O dia que elas não vêm eu fico preocupada. Eu amo. E eu lembro que o meu pastor chegou, eu quero você no Ministério Infantil. Eu falei, então, acho que isso aí não é meu chamado. Não.
Foi ficar com criança gritando na minha cabeça. Ele falou, então, mas não tem tu, vai tu mesmo. Aprendi tanto, gente. Assim que tinha gente, eu saí, mas eu aprendi tanto. Entende? Então, mas eu não gosto disso. Não, quem se alista é aonde o Senhor precisa que eu vá. Ou os soldados, eles escolhem aonde eles querem ir. Não. Existe um comandante que dá a direção, que passa ali, ó, as coordenadas, você vai ali. Igual Davi, né? Fez com o esposo de Betseba, vai na frente para morrer. Ele sabia que ia morrer, gente? Certeza. Mas ele obedeceu. Sabe por quê? Quem obedece não erra. Não erra. Deus vai te honrar por obedecer. E eu preciso terminar. Abacuque 2,14. Pode subir aqui, Avelino, tocando violão, que daí eu paro de verdade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A vontade de Deus é que toda a terra se encha do conhecimento dele, como as águas cobrem o mar. Isso através da adoração, da oração, do louvor. É assim que nós somos acesos, que nós somos essa tocha, né, que vai acender a vida de outras pessoas, que vai influenciar a vida de outras pessoas. Deus quer que vidas sejam libertas, resgatadas. Deus quer que haja um avivamento nas escolas. Gente, imagina as nossas escolas. Hoje eu recebi um vídeo, foi do Alex, inclusive, ele me mandou um vídeo de uma escola que estava fazendo um campeonato de dancinha do TikTok, essas dancinhas sensuais. Um monte de pré-adolescente lá, rebolando. Ele falou, pastor, qual vai ser o futuro dessa geração? Eu falei, não é o futuro, já está acontecendo. E sabe o que acontece? Depois os pais chegam e falam assim, aonde eu errei? Não é normal uma criança, nem uma adolescente, nem uma jovem, nem mulher nenhuma, ficar com dancinha sensual. Gente, não é normal falar que uma cantora que fica nua, com um monte de dança sensual, falar que ela representa as mulheres. Ela não me representa. Ela não te representa. É nojento. É nojento. O povo ovacionando porque ficou a primeira música no Spotify. Pelo amor de Deus. Que é isso? O avivamento precisa vir. Nós precisamos ter expectativa, nós precisamos ansiar para que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Mas para isso nós não podemos nos calar. Nós não podemos, a começar da nossa casa, achar que é normal os nossos filhos ficarem com dancinha sensual. A gente não pode, dentro da nossa casa, achar que é normal falar palavrão. A gente não pode achar que é normal as pessoas preferirem ficar em casa ao invés de vir num culto. A gente não pode ter medo de falar a verdade para aqueles que estão perto de nós, por medo de não sermos aceitos. Volta a falar, você não está aqui para agradar as pessoas, você está aqui para agradar a Deus. Que dos teus lábios saiam os princípios do Senhor, que a sua vida seja um testemunho vivo dos princípios do Senhor. Porque dessa forma as pessoas que estão do seu lado, essas pessoas que estão em sua volta, elas vão ser atraídas, porque elas vão entender que existe algo diferente na sua vida. O avivamento vem quando nós cuidamos daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, do lugar onde a gente pisa, as pessoas com quem a gente senta à mesa. Pode se colocar em pé.
O avivamento vem quando existe arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Com o avivamento, as pessoas são atraídas até onde aquele movimento está acontecendo. Sábado, domingo agora, nós estávamos com mais de 100 pessoas na igreja. Fazia tempo, né? Por conta da pandemia. Acho que foram 6 visitantes, né, Mari? 6 visitantes. Tinha mais ainda que não foram aqui. Só da família do Tainara era 2, né? Mais seu irmãozinho. E sabe o que tem me deixado muito feliz? É que nós temos frutos de evangelismo, né? O exemplo aqui da Tainara, que a Axa chamou. Da Lu, que é a irmã da Lu. Né? Que é um fruto também de um evangelismo que vai na célula. Mas nós temos pessoas que estão sendo atraídas sem serem chamadas, como a Lia. Ninguém chamou. Ela foi atraída a este lugar. Isso mostra que este lugar é um lugar onde tem um movimento do Espírito Santo. Aqui é uma igreja que tem sido avivada dia após dia. Amém. Amém. Quantas pessoas sendo resgatadas, quantas pessoas que estavam mesmo num lugar de mornidão e elas estão voltando. O nosso coração precisa ter essa expectativa de encontrar em cada culto uma pessoa nova, de convidar para cada culto, para cada célula uma pessoa, de falar para Jesus, para o seu vizinho, de falar para Jesus, para o motorista do ônibus, de falar de Jesus para o atendente da padaria, do banco. Essa chama precisa acender. Essa chama, ela tem que queimar cada vez mais no nosso coração. E eu quero te chamar aqui à frente.